conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvindo a voz teu falar, me encanto que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvindo a voz teu falar, me encanto que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa extensão da Casa Espírita Amparo dos Humildes, que faz essa reunião pública todas as quartas-feiras. Eu estou dando as boas-vindas a vocês, em nome do nosso Mestre Jesus, que vocês se sintam acolhidos e abraçados neste dia 26 de agosto de 2020. Muito bem, sejam abraçados, se sintam abraçados. Muito bem, nós vamos para a nossa oração inicial e eu convido vocês para elevarem as suas vibrações a um plano mais alto, entrarem em contato com Jesus, nosso Mestre, com o seu anjo de guarda, com o seu guardião, com o seu amigo espiritual mais próximo, como você imaginar. Sinta-se muito perto do amor de Deus. Sinta-se abraçado por Jesus e querido e guardado pelos seus amparadores. Mestre Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos a oportunidade de entrar em contato com o plano mais alto, de melhorar as nossas condições precárias de espiritualidade. Ampara-nos, Jesus, neste dia, nesta semana, nesta nossa existência. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Mestre, agradecemos-te a oportunidade de vivermos mais uma vez neste planeta, nesta escola, neste hospital. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de conhecer a tua palavra, de amor e de sabedoria. Que os nossos mais fortes esforços, que eles estejam direcionados ao bem, Jesus. Que nós possamos todos os dias entrar em contato contigo e entrar em contato com o bem maior. E que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos agora para a leitura do Evangelho. Vamos para a nossa leitura do Evangelho, que hoje é o capítulo 2, O meu reino não é deste mundo. O item é o 7. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes, em vez dessa visão estreita e mesquinha
que o concentra na vida presente, convertendo o instante na terra em única e frágil base do porvir eterno, mostra que esta vida é apenas um elo no conjunto harmônico e sublime da obra do Criador. Mostra a solidariedade que une todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Assim, fornece uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, ao passo que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna os seres humanos estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo conjunto, do mesmo todo, explica o inexplicável, caso for examinado por um único ponto. É este conjunto que, na época do Cristo, as pessoas não teriam conseguido compreender e, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Esclarecedor o Evangelho, como sempre. A gente entende de maneira muito clara o quão é rico a ideia de várias vidas, não é? Hoje nós temos a nossa irmã Camila, que está vice-presidente do Centro Amparo dos Humildes. Ela vai falar para nós sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Nós vamos ouvir a nossa amiga e irmã Camila, muito querida, falando para nós hoje. Camila, seja muito bem-vinda e que Jesus te ilumine a sua fala e que você se sinta muitíssimo amada durante esta palestra, tá bom? Saudades de você. Um beijo. Fique em paz. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade que me é dada de conversar e estudar, refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita. E neste momento eu fui convidada a falar sobre os 3 aspectos do espiritismo. Os 3 aspectos que ancoram e fazem da doutrina essa força maior e atemporal. Se a gente for pensar o que é o espiritismo, nós vamos encontrar na literatura básica, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, um outro livro de Kardec, que é denominado O que é o Espiritismo, que fala sobre um tripé que é inseparável. O Espiritismo é considerado e ancorado pela ciência, pela filosofia e pela religião. Se a gente for pensar o Espiritismo enquanto ciência, nós podemos buscar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando diz, eu não vim destruir a lei, tem um trechozinho que fala o Espiritismo, e ele começa assim, item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele não o mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário,
como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos. Até então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Muito bem. Quando nós vamos falar do Espiritismo enquanto ciência, nós temos que entender que Allan Kardec, ao trazer luz aos fenômenos que aconteciam, ele fez por um método que é um método experimental. Na introdução do estudo espírita, lá no Livro dos Espíritos, também tem um capítulo destinado ao método. Kardec, ao verificar todos aqueles fenômenos, primeiro que ele fez várias indagações. Depois ele estabeleceu métodos que pudessem confirmar que aquilo não era um fenômeno, mas que sim havia explicação para aquilo. E uma das coisas que Kardec colocou e explica muito bem é que quando tinham determinada mensagem, quando recebiam determinada mensagem, ele estando em Paris, ele solicitava e observava se a mesma mensagem iria chegar de um lugar, no caso Estados Unidos, por médiums que não tinham conhecimento absoluto daquela mensagem e recebia a mesma mensagem. Sem contar que Kardec também, na descrição do método, ele coloca que vários experimentos foram realizados para verificar as mesas, para verificar as cestas, no caso do fenômeno das cestas, e ninguém conseguia refutar em que havia, sim, uma natureza que era do mundo espiritual. Vieram psicólogos, vieram fenomenologistas, vieram pessoas matemáticos, físicos, e ainda não só pelas explicações que existem no Livro dos Espíritos, mas também nas explicações aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como tem a Gênese. Sabemos que todos os fenômenos que o Espiritismo coloca são facilmente explicados pelas leis da natureza, pela química, pela física, pela matemática. No entanto, o Espiritismo, ele é respeitado, e quando se diz que ele é atemporal, porque quando é fundamentado no conhecimento, a gente tem aí as dúvidas e as fantasias acabam por terra. Então, quando a gente vê muitas dúvidas, às vezes algumas agressões ao espiritismo, ou diminuindo, ou as pessoas muitas vezes tendo preconceito, outras pessoas às vezes assim não entendem, acham que são fenômenos sobrenaturais e tudo mais. Muitas pessoas, inclusive, assim, não dão conta nem de ouvir a respeito, é porque de fato não estudaram, de fato não conhecem o Espiritismo e a sua parte científica.
As explicações, inclusive para Kardec organizar todas as suas obras, tem um método. Kardec era professor de uma universidade muito bem nomeada, uma pessoa extremamente questionadora e que se só foi tocado para essas indagações no auge da sua maturidade. Kardec tinha mais de 50 anos, já era uma pessoa madura, com questionamentos muito precisos e muito criterioso. No entanto, que em todas as provas que foi colocada, havia uma explicação. Nós sabemos muito bem, nós temos aí o magnetismo, nós temos os fenômenos mais variados da natureza comprovados pela biologia, pela medicina. E como o espiritismo ele tem esse lado da ciência, do raciocínio, do método, ele torna-se inquestionável. Agora, mais um ponto que faz com que o espiritismo seja algo de extremo suporte e de consolo para muitos de nós, é que ele agrega a ciência, a ciência nos dá o aspecto da veracidade, do método, da comprovação, mas ele também agrega o aspecto da filosofia. A filosofia, ela responde às nossas dúvidas. As nossas dúvidas, principalmente e também relacionadas às nossas questões morais. Se vocês forem pegar o Livro dos Espíritos, Kardec faz inúmeras perguntas à espiritualidade, testando a sua veracidade. Mas também tem algumas partes do do Livro dos Espíritos, que são perguntas de aspectos morais. E que também nos remete a pensar perguntas: qual é o sentido da vida? Perguntas com relação às minhas condutas. Perguntas que nos diz e que nos faz pensar na nossa responsabilidade enquanto seres pertencentes a a um universo muito mais amplo. A filosofia que nos permite questionar as nossas condutas. A filosofia que nos permite a fazer escolhas ancoradas no que a nossa consciência diz. Se a gente for pegar ainda o Evangelho, que tem inúmeros exemplos de aspectos morais dados por Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual que lapida os nossos aspectos morais, que nos faz pensar se as nossas condutas são do bem, se são para o bem próprio e o bem de todos, se eu estou indo para o lado do egoísmo ou não. É muito fácil
quando a gente toca na obra de Kardec e volta para a nossa consciência e pergunta: quais são os meus aspectos morais? Se me permitem, quando eu olho para essas obras, eu as estudo, e toda vez que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei tanto. Mas a filosofia que ancora o Espiritismo, no entanto que ao abrir o livro, o Evangelho, Kardec ancora em Platão, em Sócrates, né? Que são filósofos que pensaram muito sobre a vida, sobre a existência, sobre a nossa responsabilidade. E quando eu toco essas obras, eu me pergunto em vários aspectos. Ultimamente eu tenho me questionado muito com relação ao cuidado que eu estou tendo com o meio ambiente, com os animais, com as plantas, com a diminuição do meu lixo. Será quanto que da produção do meu, né, dos descartáveis? Isso é um aspecto moral que vai me lapidando, assim, de ter maior consciência de tudo e de todas as questões. Então o Espiritismo tem esse lado filosófico que nos faz questionar sobre os nossos aspectos morais de uma maneira que, ao tocar a obra, eu estou citando aqui duas principais, mas ali no livro dos médiuns também tem essa questão moral para o desenvolvimento mediúnico. E é fundamentado na filosofia. A filosofia, se você for olhar para os nossos pensadores, cada um na sua área, cada um nas suas vertentes, o Espiritismo, somado com a ciência, que tem um método, ele se explica e não deixa dúvidas. O espírita, que tem a responsabilidade de divulgar o Espiritismo e até mesmo de, em algumas situações, com muita amorosidade, defendê-lo, sabe que foram utilizados e são utilizados métodos que têm uma explicação irrefutável, científico, metódico, e sabe que se ancora na filosofia que tem por objetivo melhorar e esclarecer os aspectos morais. Por outro lado, para fechar esse tripé, o Espiritismo também tem a sua face da religião. A sua face da religião permite que a gente construa caminhos que nos levam a Deus. E aí, quando se fecha as três pontas, e quando muitas vezes fala-se da fé raciocinada, que é uma fé inabalável, é porque ela é explicada. Eu acredito em algo que eu posso explicar. A fé em Deus, a fé na existência do mundo espiritual, a fé de que nós podemos e devemos ser cada vez melhores. A fé de que o bem é superior ao mal. E aí, quando a gente vai adentrando nas obras, ainda no
no Livro dos Espíritos, Kardec vai finalizando e ele vai trazendo aspectos muito interessantes e fechando essa tríade com maestria. E que as perguntas nos capítulos tocam exatamente na ciência, na filosofia e na religião. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca de uma forma em que ele começa explicando: não existe fenômenos sem explicação. Ele passa pelo aspecto moral e ele pincela com maestria os exemplos de Jesus Cristo e a fé em Deus. No entanto, que o Evangelho ele é recheado de passagens de Jesus. Ele é recheado de ensinamentos e de reflexões que nos fazem pensar seriamente nas nossas condutas. Então, quando a gente olha e fala que o Espiritismo, se ele fosse somente ciência, somente filosofia ou somente religião, ele não teria a força de transformação que ele tem. Talvez ele não teria a força da consolação como ele tem hoje. Porque quando a gente encontra-se na dor, principalmente, e a gente se lança a olhar para a ciência e para os fenômenos, eles estando explicados, e aí eu convido a todos a lerem a Gênese, a lerem o que é o Espiritismo, a lerem os primeiros capítulos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Livro dos Espíritos, com profundidade, para poder entender que o que os Espíritos nos diz lá no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, não são fenômenos aleatórios. Para sair esse livro, foram feitas inúmeras experiências com vários tipos de médiums. Kardec colocou à prova de inúmeros, inclusive as pessoas do aspecto material, céticos. E quando eu me ancoro nos meus aspectos, no aspecto filosófico, que me dá toda uma base da minha construção moral, daquilo que eu sou como pessoa, daquilo que eu sou como espírito encarnado, e coloco ainda e acrescento o elemento de que acredito e tenho fé e raciocínio em cima de todos os acontecimentos da minha vida, isso me traz consolo. Isso me traz segurança. Eu me sinto segura. E tenho elementos fortes que me fazem suportar as mazelas humanas, as minhas mazelas. Porque eu sou estimulada a todo e qualquer momento a racionalizar e, inclusive, refletir sobre as minhas condutas. O Espiritismo, enquanto tríade, ele me ancora. A ciência explica, a filosofia me prepara
e a religião me conduz para ser mais próximo, o máximo que eu posso, de Deus, desse ser sublime, maravilhoso, de infinita bondade, benevolência, e que acredita em mim como um ser em constante e eterna transformação e desenvolvimento. E nesse sentido, meus caros irmãos, o nosso tempo ele é muito curto, mas eu convido vocês a lerem profundamente, estudarem essa literatura, trazendo e revivendo o Espiritismo desses três lados. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica assim meio que condicionado, fazendo coisas, dizendo e repetindo as mesmas coisas, sem pensar muito. E quando eu recebi esse convite para estudar um pouco e ir lá em Kardec e ver como que os fenômenos foram comprovados, me acendeu novamente a luz da razão, a luz do raciocínio, e confesso que me deu conforto de que nada neste mundo é por acaso, e dentro das nossas possibilidades de entendimento, tudo pode ser explicado. Deus, na sua infinita bondade, nos deu a capacidade e a inteligência para, a cada dia, aprofundar, refletir sobre essa obra maravilhosa que nos foi dada pelas mãos de Kardec e por toda a espiritualidade trabalhadora. Desejo a vocês uma excelente semana, que possamos todos ficar bem e que possamos difundir o Espiritismo com a responsabilidade que merece. Sempre lembrando que a sua tríade é o que fortalece. Que possamos ter força, disciplina, para sempre estarmos galgando no caminho da proteção e da divulgação séria do Espiritismo. Todos fiquem com Deus, um grande abraço e até uma próxima. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Amauri Amaral e eu vou conversar um pouquinho sobre o passe magnético. A transmissão é uma questão de sintonia, portanto, é importante que você esteja receptivo à transferência dos fluidos magnetizados. Te peço que lembre, inclusive, da aguinha, né? Para que você receba, através da espiritualidade superior, os fluidos magnetizados, né? Que farão bem a você, ao seu corpo e à sua alma. Outra coisa importante é que você se libere de qualquer preocupação neste momento, né? E foque exclusivamente no bem, no amor, na paz, para que você usufrua grande parte dos benefícios oferecidos. Vamos fazer uma prece? Senhor Jesus, amado Mestre de todas horas, te pedimos que nos abençoes e permitas o envio de fluidos espirituais magnetizados através dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos da espiritualidade, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada evolutiva no planeta
analisando a nossa situação. Te pedimos, Senhor, as bênçãos de amor a todos aqueles que estejam próximos a nós, quer encarnados, quer desencarnados, e em especial aqueles que têm dificuldades conosco, aqueles que não gostam de nós e aqueles que nós temos grandes dificuldades de relacionamento ou de interação espiritual. Te pedimos que nos ajudes a termos sempre em mente a necessidade do perdão e do amor ao próximo, a prática da caridade como o caminho necessário para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Em assim sendo, é muito importante que você, logo depois do término desta atividade, tente assuntos amenos, assuntos calmos, não se conecte a atividades relacionadas a ver filmes violentos, noticiários violentos, e preferencialmente vá dormir, vá para a cama. E na sua prece antes de dormir, peça ao seu mentor espiritual, à espiritualidade amiga, que te encaminhe para atividades de amor, atividades de aprendizado, atividades relacionadas à caridade cristã. Muito bem, dentro de pouco teremos a próxima atividade. Fique bem com Jesus. Bem-aventurados puros de coração. Lorena, por gentileza. Quando a pureza do coração associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável presença das sombras, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. E os puros de coração, como brevemente exemplificado de uma mensagem de Emmanuel, que quando a pureza estiver conosco, quando a pureza então do coração associar em qualquer órgão dos nossos sentidos, que a gente possa evitar propagar o mal, mesmo que ele venha até nós, que pare, que a gente possa cessá-lo e promovê-lo no bem. A próxima peça seria Oração de São Francisco de Assis. Tem um puro coração. Mas nós vamos trocar agora pelo Kumbaya, porque acho que é uma homenagem aos preto-velhos também. Alexandre, explica, por favor. Boa noite. Essa peça Kumbaya, ela é de origem, é um livro espírito, né, de origem africana, mas muito cantada pelos escravos norte-americanos. E no seu linguajar, né, na adaptação de Cambaiás, né, em inglês, ficou Kumbaya. E utilizava essa música como uma forma de alívio para as suas dores, para os seus sofrimentos, uma forma de elevar os seus pensamentos a Deus, através da música, né, que é uma forma de oração. E a música, ela diz o seguinte: Senhor, tem alguém sorrindo, vem até nós. Senhor, tem alguém cantando, vem até nós. Senhor, tem alguém chorando, vem até nós. Então, com vocês, Kumbaya.
Muito bem. Depois da música, nós nos encaminhamos para a oração final, né? Então, nós vamos agora finalizar a nossa reunião e nós vamos fazer oração. Eu convido vocês a colocarem todas as suas expectativas boas para esse finalzinho de mês, para esse finalzinho de semana, né? E vamos falar com Jesus, elevar os nossos corações a Deus. Querido Mestre, mais uma oportunidade nos foi dada de entrar em contato com a Tua Palavra. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, aqueles que nos seguem desde sempre, que nos orientam e nos protegem de nós mesmos. Obrigada, Jesus, por tão competentes amigos. Agradecemos-te a oportunidade de estar aqui, debaixo da proteção desta casa de luz chamada Amparo dos Humildes. Agradecer, Senhor Jesus, a nossa própria existência, o nosso viver. Aproveitamos a oportunidade, Jesus, para pedir que o Senhor auxilie as pessoas que estão em grande sofrimento neste momento. Que o Senhor as ampare. E que nós, Jesus, diante deste grande aprendizado chamado pandemia, saiamos melhor do que nós entramos. Que nós realmente entendamos o sentido de tudo isso. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Graças te damos por esta reunião, por este amparo, por esse socorro que nos é dado durante esta reunião. Graças te damos, Jesus. Obrigada, Mestre. E que nós, nesta semana, meus irmãos, estejamos sempre na paz de Jesus, na paz do Mestre, não aquela paz sem exercício, mas aquela paz que vem como resultado do trabalho constante, do burilamento de nossos espíritos. Fiquem em paz e iluminados por Jesus. E que assim seja. Se cuidem. Muito obrigada.